Você já percebeu como existe um paradoxo pulsando dentro de cada um de nós? De um lado, sonhamos com um lá, um lugar livre de dor, onde reencontramos quem amamos e onde finalmente encontramos respostas para os mistérios que nos afligem em vida. De outro, trememos só de pensar em abandonar este agora que nos é tão caro. Por que ansiamos por um além e, ao mesmo tempo, nos aterrorizamos com a ideia de atravessar esse portal? O medo que nos paralisa não é exatamente do além em si, mas do desconhecido que ele representa. Desde os primórdios, nossa espécie desenvolveu histórias de mundos invisíveis, mitos que nos confortam e nos guiam. Mas ainda assim, sentimos um calafrio diante do instante final, quando todo o roteiro conhecido se desfaz. Esse susto nasceu em nós como mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro interpreta o fim dos sentidos físicos como uma ameaça, um risco letal a ser evitado. E, no entanto, muitas tradições sugerem que a consciência pode sim sobreviver ao corpo. Pense nos relatos de experiências fora do corpo, nos sonhos lúcidos em que sentimos voar ou cruzar paredes, nas histórias de projeções astrais. Fenômenos que parecem ensaiar, enquanto dormimos, a travessia para algo além do físico. Será que nosso inconsciente nos prepara para esse salto futuro, testando nossa resistência ao desconhecido? Curiosamente, pesquisas em parapsicologia e estudos de neurologia mostram que episódios de quase morte, quando o cérebro é estimulado por falta de oxigênio, podem desencadear visões de luzes, sensações de flutuar acima do próprio corpo e a sensação de paz. Esses relatos, comuns em diferentes culturas, reforçam a ideia de que existe um fio invisível conectando a vida e o pós-vida. O que eles nos dizem sobre o medo e o desejo de ultrapassar essa fronteira? Há também o aspecto emocional. Parte de nós deseja respostas. Afinal, o que acontece quando morremos? Existe realmente um lugar de reencontro com nossos entes queridos ou apenas o derradeiro silêncio? A esperança de um mundo melhor serve de conforto diante de perdas e sofrimentos. Mas, por outro lado, abandonar quem amamos e tudo o que conhecemos pode gerar uma angústia tão grande quanto a curiosidade. Hoje convido você a embarcar comigo nessa jornada interior. Vamos sondar as raízes evolutivas do nosso medo de morrer, os mitos e símbolos que criamos para dar sentido ao lá, e as experiências místicas, sonhos lúcidos, projeções astrais, visões da morte clínica, que desafiam nosso conceito de realidade. Descobriremos como essas experiências podem nos ajudar a enfrentar o temor da travessia, transformando o desconhecido em descoberta. Prepare-se para refletir sobre um dos mais complexos enigmas, a alma humana diante do infinito. Ao fim desta viagem, quem sabe você não encontra em si mesmo pistas para dominar o medo e cultivar uma esperança mais consciente. Afinal, entender o paradoxo da vida e da morte é, talvez, o primeiro passo para vivermos com mais plenitude. Imagine um universo vasto e silencioso, onde cada estrela parece sussurrar a algo além do que podemos tocar e ver. Nesse cenário imenso, nasce em nós um desejo profundo de continuidade. A ânsia de que nossa consciência sobreviva, que o eu persista depois do último suspiro. Por quê? Em primeiro lugar, buscamos sentido. A vida traz alegrias, mas também carrega dores, incertezas e perdas. Pensar em um pós-vida funciona como um grande enredo, um capítulo final que dá sentido a tudo o que vivemos. É como se nossa alma clamasse por um epílogo justo, onde todas as provas servissem a um propósito maior. Nessa história, o sofrimento ganha redenção. As lágrimas se transformam em resultados, as decepções em aprendizado e as expectativas frustradas
em sonhos finalmente realizados. Além disso, ansiamos pelo reencontro com aqueles que amamos. A morte, em sua essência, separa corpos e abre um abismo de saudade, mas nosso coração tece pontes invisíveis. Imaginamos jardins de luz, palácios etéreos ou simples campos de flores, onde podemos abraçar de novo familiares, amigos ou amores que partiram. Essa esperança de reencontro é um verdadeiro bálsamo contra o medo da ausência. Em todas as culturas, desde os mitos egípcios até lendas indígenas, surge a mesma promessa: existir um lugar onde podemos celebrar a união dos laços afetivos, abrindo espaço para risos e conversas eternas. Há ainda o desejo de respostas. As grandes perguntas da vida: por que existimos? Qual o sentido da dor? O que há além das aparências? Ganham força com a proximidade da morte. No pós-vida imaginado, criamos um vasto laboratório de descobertas, uma ciência da alma onde as leis da física não se aplicam e nossa curiosidade pode finalmente se saciar. Ali, cada mistério da existência passa por experimentos infinitos. Entendemos a origem do universo, a essência do tempo, a verdadeira forma do amor. Essa perspectiva seduz nossa mente, oferecendo um mapa para territórios que a razão não consegue alcançar. Curiosamente, estudos sobre experiências de quase morte mostram que quando o cérebro fica sem oxigênio, muitas pessoas relatam luzes brilhantes, sensação de flutuar acima do próprio corpo e uma paz profunda. Esses episódios aparecem em diversas partes do mundo, sugerindo que existe um fio invisível ligando o aqui e o além. Será que, ao vivenciar esses momentos, nosso cérebro monta um ensaio geral do que pode ser a transição definitiva? Também encontramos ecos desse anseio nos sonhos lúcidos e na projeção astral. Relatos de pessoas que, em estado de sono profundo, sentem-se flutuar, atravessar paredes e visitar lugares misteriosos. Essas experiências parecem lembrar nosso espírito das possibilidades que aguardam além do plano físico. É como se, noite após noite, estivéssemos treinando para o grande salto final. Por fim, o pós-morte nos atrai como um ímã poderoso. É a promessa de justiça, onde cada ato gera consequência. A fantasia de reencontro, onde o amor nunca se apaga. E o convite ao conhecimento absoluto, onde podemos penetrar os segredos mais profundos da criação. É mais do que esperar luz após a escuridão. É desejar um clarão interno que revele toda a beleza oculta no cotidiano. Nesta jornada de reflexão, convido você a olhar para dentro. Que medos e esperanças dormem em seu interior? Quais histórias o seu inconsciente já escreveu sobre o desconhecido? Ao mergulharmos nesse universo de mistério, descobriremos não apenas por que ansiamos pelo além, mas também como podemos usar esse anseio para viver o agora com mais propósito e coragem. Afinal, entender o desejo de continuidade pode ser o primeiro passo para aproveitar com plenitude cada instante da nossa breve existência nesse plano. Quando o momento final se aproxima, muitos de nós hesitamos. O coração dispara, a respiração se torna curta e a alma, em seu recôndito, trava um duelo silencioso. Não é o além em si que nos apavora, mas o convite a um salto no escuro, a ruptura abrupta com tudo o que conhecemos. O núcleo desse medo está na incerteza radical. Se nossa consciência é moldada por memórias, sentidos e vínculos terrenos, como encarar o instante em que tudo isso se desfaz? É como se víssemos a corda que nos sustenta sendo cortada sem aviso. A falta de informações claras sobre o que vem depois faz com que nossa mente, acostumada a buscar padrões e explicações, entre em colapso. O desconhecido, então, ganha contornos monstruosos, porque a ausência de roteiro equivale à ausência de controle. Além disso,
Há o temor da perda da própria identidade. Em vida, criamos uma narrativa. Eu sou este nome, tenho esta história, fiz estas escolhas. Reconhecemos nosso reflexo, ouvimos nossa voz e sentimos nosso corpo como extensão natural do eu. A morte corrói essa estrutura, silencia o discurso, apaga a expressão e aos poucos desfaz cada átomo que nos define. Ficamos então diante de um eu fragmentado, sem rosto, sem palavras, sem passado palpável. A angústia nasce da dúvida. Será que algo do que somos permanece vivo no outro lado? O corpo, por seu lado, abriga um impulso vital inato. Cada célula vibra com o desejo de manter calor, pulsar o sangue e experimentar o toque. Do ponto de vista evolutivo, esse instinto garantiu a sobrevivência da espécie. Fugir do perigo é uma estratégia vencedora. Porém, a morte não segue as regras da seleção natural. Ela se impõe como um limite irreversível. Não há continuidade evidente, não há ensaio geral. E assim, quando nos deparamos com o fim biológico, nossa mente se assusta. Um fenômeno sem retorno, desafia toda a lógica de causa e efeito que aprendemos a aceitar. Investigações sobre experiências de quase morte mostram relatos curiosos. Luzes intensas, sensação de flutuar e paz profunda. Visões de passagens e encontros com entes queridos. Essas narrativas oferecem pistas de que nosso cérebro pode ensaiar a travessia, mas não dissipam o medo fundamental. Afinal, cada história acaba voltando ao corpo e não ao destino definitivo. O eco dessas experiências, portanto, amplia o mistério ao invés de resolvê-lo. Por fim, pesa também o medo social e cultural. Somos cercados por tabus, rituais e crenças conflitantes sobre o pós-vida. Cada religião apresenta seu próprio mapa de destinos, o paraíso, o ciclo de reencarnações, o reino dos ancestrais. Mas nenhum consenso se impõe. E diante dessa cacofonia de versões, questionamos: escolhi o caminho certo? Serei bem recebido no destino apropriado? A dúvida se alastra e fortalece o terror do desconhecido. Mesmo assim, continuamos a desejar um pós-morte iluminado, um lugar sem dor, onde reencontremos quem amamos e onde a verdade seja revelada. O paradoxo então se cristaliza. Desejamos pelo além, mas no instante decisivo trememos de medo. Esse embate interno nos revela muito sobre a condição humana. Somos ao mesmo tempo frágeis e curiosos, cheios de esperança e dominados pelo temor do vazio. Talvez a saída para esse dilema seja transformar o desconhecido em descoberta, usando nossa imaginação e nossa abertura ao mistério para reduzir o abismo que nos separa do fim. Afinal, se aprendermos a olhar a morte não como término absoluto, mas como parte de uma jornada maior, ainda que incerta, poderemos viver o presente com mais leveza e, quem sabe, chegar ao limiar final com a paz de quem já reconciliou medo e esperança. Diante desse impasse, surge um convite. E se, em vez de fugir do mistério, abraçássemos a incerteza como parte essencial da vida? O paradoxo que nos assombra pode se transformar em força vital, um motor que nos impulsiona a viver mais plenamente. Primeiro, ao reconhecermos o medo, sem julgamentos, abrimos espaço para compreendê-lo. Aceitar que tremer diante da morte é humano e não sinal de fraqueza, traz leveza ao coração. Quando paramos de lutar contra o temor, podemos direcionar essa energia para viver com mais intensidade, amar sem reservas, acolher o presente sem remorsos, aprender como se cada dia fosse um sopro precioso. Em segundo lugar, podemos usar a sedução do pós-vida como inspiração para criar o futuro agora. Se desejamos reencontros e reconciliações, por que não começar a curar feridas hoje? Se ansiamos por sentido e conhecimento, por que não
explorar territórios internos, elevação da espiritualidade e reflexões profundas, enquanto ainda há respiro. O pós-vida imaginado se torna uma alavanca para transformar o presente num lugar mais próximo daquele que esperamos encontrar depois. Além disso, podemos expandir nosso horizonte de consciência. Em vez de encarar a morte como portão final, podemos vê-la como metáfora para renascimentos constantes, ciclos de desapego e renovação cotidianos. Cada vez que deixamos para trás um hábito antigo, que liberamos um rancor ou que permitimos que uma parte de nós morra para dar lugar a outra, experimentamos mini-mortes que nos fortalecem. Essa prática nos habilita a enfrentar a grande travessia final com serenidade maior, acostumando-nos à arte de renascer antes mesmo de partirmos. Além disso, cultivar vínculos associados à elevação da espiritualidade e da transcendência ao apego material, através de atos de meditação, contemplação da natureza e conexão com o eu interior, nos conecta a algo maior que nossas crenças fragmentadas. Essa experiência de unidade alinha a mente ao mistério universal e amansa o pavor do desconhecido. Quando sentirmos o sussurro silencioso das estrelas, a brisa suave de um bosque ou o pulsar do próprio coração, podemos intuir que somos parte de uma teia infinita que transcende a separação entre vida e morte. Por fim, lembrar-se de que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele nos empurra a viver com propósito. Cada ação alinhada a nossos valores, cada palavra dita com autenticidade, cada gesto de compaixão traz sentido à nossa jornada. Assim, mesmo que a morte nos arrebate, deixaremos um legado de luz, ecos de amor e sementes de transformação. O melhor antídoto contra o terror de sermos engolidos pelo nada. O paradoxo da alma, desejar a vida além da morte e ao mesmo tempo temer o fim, revela a incrível complexidade de quem somos. Somos seres que dançam entre a esperança e o pavor, entre a curiosidade que nos impulsiona e a desconfiança que nos freia. O medo não nasce do lá, mas do mistério que se instala no limiar entre o conhecido e o desconhecido, naquele abismo de incertezas onde todas as certezas parecem desaparecer. Mas eis o segredo. Esse mesmo mistério pode ser nossa fonte de energia. Quando aceitamos o medo como parte da jornada, transformamos o receio em combustível para o presente. Usamos o desejo de continuidade não para fugir do agora, mas para fazer de cada dia um rito de renascimento. Pequenas mortes que nos ensinam, nos lapidam e nos tornam mais fortes. Assim, forjamos almas corajosas, corações que se expandem em compaixão e vidas cheias de propósito. Imagine começar o dia celebrando cada respiração, cada sorriso recebido e cada desafio superado. Ao anoitecer, em vez de vê-lo como um fim, encare-o como preparação para o grande mistério que nos aguarda. Permita que o paradoxo seja um convite. Viva hoje com a intensidade de quem sabe que cada instante é único e jamais se repetirá. Caminhe entre duas vastidões, a segurança do momento presente e o horizonte infinito onde tudo se dissolve e se recria. E você, como transforma o medo em impulso para viver mais intensamente? De que forma a esperança de um além colore seu dia a dia? Deixe sua resposta nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe este post com amigos que também buscam viver com mais coragem e presença. Vamos juntos escrever o capítulo mais surpreendente de nossas almas. Aqui e agora. Agradeço grandemente pelo seu precioso apoio.
e conto com a sua presença em mais uma jornada no próximo vídeo.